Fala aí, torcedor do Palmeiras, vamos para mais um vídeo aqui no canal, galera. Bora com as últimas informações do Verdão. Verdão querendo contratação ainda, né? A janela não fechou, tá em busca de contratações para buscar os títulos que tem nessa temporada, né, galera? Bora ver tudo aqui sobre o mercado da bola do Verdão. Comenta aqui abaixo também, galera, o seu palpite pro jogo de amanhã contra o Fluminense. Minha opinião, o nosso Palmeiras vai ganhar de 1-0. Jogo fora de casa muito difícil, mas eu acredito que vamos vencer. Comenta aqui abaixo o seu palpite. Sem mais enrolações, bora com as últimas notícias do Verdão, galera. Antes disso, a gente vai aí falar do Palmeiras, que na semana que vem decide fora de casa a sua vaga na Libertadores, se avança ou não, mas antes tem que defender o primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Depois de ficar só no empate contra o Cerro Porteño pela Libertadores, o Palmeiras retomou as atividades nesta quinta-feira na Academia de Futebol, já na preparação para o próximo compromisso, duelo contra o Fluminense no próximo sábado, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Competição na qual o Verdão é líder, tem 6 pontos de vantagem para o Flamengo. No duelo do final de semana, a tendência não é a de o treinador rodar o elenco, mas sim fazer ali um ajuste, tentar manter em campo seus principais atletas e só retirar aqueles que realmente estiverem muito desgastados ou perto de se lesionar. Na atividade desta quinta-feira, algumas novidades. O Paulinho, que se recupera de lesão na coxa, fez trabalhos de fisioterapia no gramado. O mesmo serve para o Kelvin, ele também na recuperação de lesão na coxa, trabalhou no gramado também. Então, sinais positivos de que em breve os dois devem dar início à transição física. Além deles, Bruno Fux, que treinou sem restrições nesta quinta-feira pela primeira vez desde a cirurgia para retirada de apêndice. Ao contrário deles, o Jefté continuou na parte interna, ele que passou por cirurgia no joelho e continua no processo de recuperação, ainda num estágio anterior ao desses jogadores mencionados inicialmente. O Palmeiras, com o melhor que tem à disposição, vai tentar aumentar a gordurinha, a distância para o Flamengo no duelo contra o Fluminense no Maracanã no próximo sábado. O Verdão, que tem fora de casa uma potência, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, com mais de 70% de aproveitamento. É no gramado em que a luta o aguarda. Fala, porcada! E aí, sociedade? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sociedade Esportiva Palmeiras. Pedindo já para você deixar o like e se inscrever aqui no canal. Nós, obviamente, vamos falar do jogo desta quarta-feira no Nubank Park, quase 40 mil torcedores, 1-1 amargo, né, para todos nós, e deve estar principalmente pesando mais ainda para o Abel Ferreira e para os jogadores, pelo menos assim eu espero, porque esse é o momento mais decisivo da temporada que se aproxima, que está chegando ou já chegou. E sábado tem também o Fluminense. Vamos falar sobre isso com meu amigo Diego Iwata Limo Marada. Se inscreva aqui, se inscreva no canal do Diego também. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, e você, Márcio? Tô bem. Podia estar melhor, né? Se não fosse o frango que o nosso goleiro tomou, Pois é. podia estar bem melhor, né? E a quantidade de oportunidades que o Palmeiras perde também chama atenção. Os jogos são diferentes. Contra o Inter, o time não jogou nada. Contra o Cerro jogou um pouco melhor, mas não conseguiu fazer os gols. E aí teve um cartão vermelho ridículo para o Andrés, a não expulsão do jogador na falta no Vitor Roque. E, enfim, tudo isso que a gente viu no Nubank Park. E eu queria começar ouvindo você. Cara, tá na hora do Abel ser mais cobrado pela gestão ou já passou da hora, hein? Mas eu não sei o que isso mudaria, honestamente, assim. Eu acho que ele tem que ser cobrado sempre. Sei que existe uma cobrança. Gostaria que fosse uma cobrança do nível maior, mas eu não acho que o problema tá aí, Massa, porque eu acho que você tem que cobrar. Eu penso muito no negócio assim de fazer uma cobrança maior para alguém que não tá fazendo o seu melhor, que não tá se dedicando, que não tá. Basicamente, eu acho que a cobrança tem que ser maior para alguém que tá preguiçoso. Eu não entendo que o Abel tá preguiçoso, eu entendo que que o trabalho encontrou um momento de baixa,
que ele não está conseguindo suplantar. Então, não sei se é a cobrança a mais ou a menos que faria diferença nesse momento, sabe? Não sei se tá aí o segredo, cara. Eu acho que o segredo está muito mais na execução do que nas estratégias que estão sendo propostas, sabe? Não sei até que ponto subir o tom na cobrança traria algum benefício agora, até porque esse não é o modus operandi dessa diretoria, né? Seria algo muito fora da curva para eles, né? Pois é, e pelo que eu li aqui na ESPN, né, uma apuração da ESPN, não sei se você tem essa apuração, eu não tenho nenhuma, então eu vou dar o crédito para os colegas lá da ESPN que disseram que, no entendimento lá da gestão lá de dentro, que o Palmeiras jogou bem e que não foi feliz nas finalizações, Sim. que o Carlos Miguel cometeu um erro. Sincera e honestamente, meu velho, nós chegamos numa hora que o time tinha que estar mais pronto, né? Eu tenho quase que convicção, não posso afirmar peremptoriamente, porque eu não tenho bola de cristal, apesar de ser careca, não tenho bola de cristal, mas eu tenho plena confiança, né, que esse time pode se classificar, pode avançar na Libertadores. Só que agora o jogo contra o Fluminense, cara, não é um jogo comum, né? O Palmeiras tem que ganhar, cara. O Palmeiras não ganhou, perdeu o Atlético Mineiro, né? Empatou com o Internacional. Aquela sensação de derretimento tá aí de volta, né? O torcedor tá desconfiado, e desconfiado com razão, cara. Eu acho que é diferente, mas a sensação é parecida, sim, mas eu entendo que esse time. Eu também não sei se eu concordo que deveria estar mais pronto, porque, na verdade, teve uma alteração grande nesse período, né? Nesse período de Copa, né? Houve uma troca, houve uma tentativa de um novo esquema. Esse esquema ele pareceu encaixar em alguns momentos, mas não está encaixado. E ele ainda. Ontem foi o primeiro jogo que ele pôde escalar o time completo. Então não tem muito como estar pronto se você considerar que ontem o Vitor Roque, que é titular absoluto, jogou pela primeira vez. Eu acho que não deveria estar pronto. Eu acho que deveria estar mais seguro, né? Eu acho que assim, é um time que ainda cometeria erros, mas é um time que está inseguro e não defensivamente. É um time que está inseguro para a conclusão dessas chances que são criadas. É um time que muitas vezes se afoba quando tem que pensar o jogo, que para o jogo quando tem que acelerar. É um time que está imaturo, né? Nesse sentido, assim. E eu até acho que essa imaturidade ela é até explicável, né? Só que, bicho, assim, os campeonatos estão acontecendo, né? Então, não é um ciclo natural. Se fosse um ciclo natural de maturação de uma equipe, beleza, mas não é, né? Que é como se o trabalho tivesse recomeçado em agosto para as decisões que vão ter até o final do ano. Pois Então, é uma coisa que mas preocupa, né? preocupa, e aí o torcedor culpa os três zagueiros, mas Palmeiras e Santos foi 1-1, lá atrás, antes da Copa, linha de quatro. Palmeiras e Remo, 1-1, Palmeiras foi tungado, linha de quatro. Palmeiras e Cruzeiro, no Nubank Park, 1-1, linha de quatro. Ganhou do Flamengo, né, com linha de quatro. Sabe, cara, eu tô bem, assim, um pouco desconfiado, sabe, do Palmeiras. E também eu vejo que esses jogadores têm que assumir um pouco a responsabilidade. Fica muito com razão em cima do treinador, porque são 6 anos de trabalho, mas ou eles assumem um pouco a responsabilidade, né, de fazer as coisas acontecerem, ou o ano do Palmeiras vai acabar e agora. Não acaba agora porque o brasileiro, o Palmeiras é líder, mas até setembro, né? Você tem mais 2 semanas agora. Dia 19 é o jogo da volta contra o Cerro, depois na outra quarta-feira o Santos no Nubank e na outra quarta o Santos na Vila. Quer dizer, ou o Palmeiras avança nas competições, ou ele vai se enclacrar mais ainda, inclusive financeiramente, Diego. A senhora presidente está pensando mais nela ou está pensando no clube, hein? Na biografia dela ou no clube? Não sei, cara. Não sei, honestamente, assim, sendo bem sincero. Eu não sei se ela tá pensando mais nela no clube. Eu pressuponho que seja o clube, porque a biografia dela vai de acordo com o que aconteceu no clube, né? Tipo, se o Palmeiras tiver uma derrocada, ela vai ser a presidente derrocada de novo. Eu acho que pode ser muito mais uma questão de miopia do que uma questão de vaidade, entendeu? Assim, eu não acho que Entendi. os erros que o Palmeiras está cometendo tem a ver tanto com a Leila e tanto com vaidade. Eu acho que são decisões equivocadas em alguns momentos, né? E assim, quanto aos três zagueiros, muita gente fala de três zagueiros, essa velha lenda de que três zagueiros é um esquema defensivo, né? Não é.
E eu acho que Ih, o grande problema dos três zagueiros, da maneira como o Abel tá escalando, é que é. ele tá escalando três zagueiros no que diz respeito à construção em muitos momentos, e aliás, você deve ter observado isso também quanto eu. O Palmeiras saiu com 4 jogadores muitas vezes. O Palmeiras abdicou da série com 3 zagueiros em vários momentos para ter superioridade numérica na chegada. Muitas vezes o Palmeiras saiu com uma linha de 4, não saiu com os 3, que é o básico do Palmeiras, né? Acho que a grande questão é que ele tem um ala esquerdo que tá muito mal, que é o Piquerez, que não vai na linha de fundo, tá Mas muito então por que mal. que ele escala, Diego? Então, mas eu vou chegar lá. E um ala direito que corta só para dentro porque ele é canhoto. E tu vai muito na linha de fundo. A linha de fundo do Alan é dentro da área já. É um fundo dentro da área, não é aquele fundo do fundo. Quanto a por que ele escala, Márcio, eu acho que para mim, assim, a explicação para mim, não tô nem dizendo que ele tá certo, mas a explicação para mim é bem óbvia. O cara é segundo capitão do time, ele foi titular nos últimos anos, e ele considera que tem que dar rodagem pro cara, que é o cara jogando que ele vai adquirir ritmo. Mas, claramente, esse é o pensamento que eu acho que é o pensamento do cara. Mas eu não concordo, eu acho que tem que colocar o Alan. Eu acho que ele tá tomando a decisão errada, e na minha visão é com base em hierarquia. Porque o cara é o segundo Colocar o capitão, Arthur, né? O Arthur, né? Arthur, que eu quis. Isso. Eu acho que pra mim tinha que Isso. jogar o Arthur. Mas e tenho falado isso faz tempo. Mas eu entendo por que ele é escalado, cara. É o mesmo caso do Vitor Roque, né? Por que o Vitor Roque tá jogou ontem, mesmo não estando super bem fisicamente? Porque ele é o dono da posição, ele tem que entrar no time em algum momento. Então é por essa razão. Mas se a gente for pegar só pela lance da tal da meritocracia, que ele adora falar, porra, o Sousa e o Maurício estão jogando muito mais que o Vitor Roque. Qualquer um dos dois tá jogando mais que o Vitor Roque. E o Arthur tá jogando mais do que o Piquerez. Isso é evidente. Mas, cara, esse negócio de hierarquia dentro do elenco, eles dão muito valor para isso, principalmente mentalidade europeia, né? Não, esse cara é meu capitão, então ele vai jogar aqui. Isso a gente já viu com o Abel em outros momentos, né? O Gustavo Gomes já teve momentos ruins em que ele também estava jogando mesmo sem estar muito bem. O próprio Felipe Melo também, que era primeiro capitão, muitas vezes jogou sem necessariamente estar a ser o melhor. Eles dão muito valor para isso, nessa mentalidade europeia. Então eu acho que a explicação é essa. Mas no meu time joga o Arthur e jogaria alguém destro na direita. Não sei, de repente inverter o Alan com Arias simplesmente para ter uma chegada no fundo pela direita, mas porque o Palmeiras, o campo já é pequeno, o campo já está apertado, os caras já estão dando pouco espaço para o Palmeiras. E o Palmeiras ainda abdica daquele quadrante do fundo dos dois lados. O Palmeiras não joga na lateral das áreas. Ali parece que não pode entrar. E fica muito difícil. E se você pegar o mapa de calor do time e de quem tem que jogar por ali, tanto o Piquerez quanto o Alan, você vai ver que eles não chegam, cara. O Piquerez, assim, ele mal aparece na linha de fundo, pelo lado dele, e o Alan só aparece entrando na área. Então, tá errado. Tá errado, porque tem que ter ultrapassagem por ali. Esse jogador que deveria fazer ultrapassagem nesse pensamento do Abel é o Andrés. O Andrés não tá jogando bem, porque ele sumiu do time. O Andrés está encaixotado, ele não consegue jogar. Eu acho que tem algumas mudanças que são taticamente, assim, até, porra, meio óbvias, assim, cara, que aí eu volto pro que você falou, Massa. Cabe aos jogadores também enxergar essas coisas, cabe aos jogadores também debater esse tipo de coisa, né? Cabe aos jogadores também. O gol que o Arias perdeu ontem, cara, é imperdoável perder um gol daquele, numa decisão eliminatória. O Flaco perdeu um gol no primeiro tempo, que também não dá para perder. O Vitor Roque perdeu um gol no primeiro tempo também, que o do Vitor Roque foi o mais perdível dos três, mas também, pô, sabe? Então, é muita desatenção, cara. O time faz 1-0 com um a menos, sabe assim? Aí, pô, naquela jogada ali, tudo bem, foi frango do Carlos Miguel, mais um, né, cara? É o segundo jogo, é o terceiro jogo que ele tem. Contra o Fortaleza, eu nem acho que ele falhou tanto, mas muita gente falou que foi falha dele, né? Mas no mínimo dos três últimos jogos, ele falhou em dois decisivamente pro resultado, sabe? Só que também tem o lance. A gente fala muito do Arthur, né? O Arthur tinha que estar naquela bola acompanhando o Verratti ali também, ele não tava, né? Então, sei lá, Massa, parece que muita coisinha dando errado Não, na somatória, né? ali eram os três zagueiros, né? Tava com os três Também, zagueiros. O também, Murilo mas tava o Ala também marcando tem que fechar, ali né? O Ala o também tem que Gomes e o fechar. Barbosa. O Piquerez estava no lance e o Gomes e o Barbosa que estavam ali chegando, né, para fazer a cobertura. Então, assim, cara, eu tô achando estranho. Estranho não, não é a palavra. Eu tô identificando muito erro no momento muito difícil da temporada, porque o Palmeiras precisa reagir, cara. Precisa reagir, o treinador tem que dar resposta, o jogador tem que assumir a responsabilidade e o torcedor fez a parte dele, né?
O Nubank Park tava lindo, tava pulsando, tava ali, mas, cara, eu tô. Pra mim, cara, a paciência do torcedor com o Abel já tá indo embora, viu, cara? Muita gente já não aguenta mais nem ouvir falar do nome do Abel Ferreira. E aí eu acho que isso tem a ver com 6 anos de muito desgaste. Sabemos nós que não vai mudar, não vai acontecer nada. Marcão assumiu a chefia lá, Zubeldia é demitido, o time tá no meio das decisões lá da Libertadores e o Palmeiras tem que entrar em campo no Maracanã, 4:30 da tarde, muito pressionado, cara. Não é pouco, é muito pressionado. Essa é a minha visão. E a sua? A pressão é essa, enorme, cara. A gente não pode querer cobrar da torcida mais paciência do que essa torcida vem mostrando com o time, cara. Inclusive, até teve aquele manifesto em forma de pegadinha lá, o apoio em forma de pegadinha que foi feito, que foi, embora assim, sendo bem sincero, né, bastidores, né, no clube ninguém entendeu, todo mundo achou que era mais uma reclamação, isso pegou mal lá dentro, tá? Se o objetivo da mancha era deixar todo mundo tranquilo, apoiado, cara, lá dentro do clube eu sei que as pessoas não leram assim de inicial. Quando depois viram, legal, era isso então, mas na hora bateu mal. A pegadinha não foi com a imprensa, a pegadinha foi com todo mundo, né? Porque, enfim. Mas a torcida não precisa ser cobrada para ter mais paciência, não, cara. Acho que a torcida tá fazendo a parte dela, a torcida tá apoiando, comparecendo, desde que teve a volta aí da Copa do Mundo, pô, todo jogo é 36, 37 mil para cima, taxa de ocupação altíssima, sabe? Agora, esse time precisa voltar a jogar bola, massa. Eu tinha certeza que esse time ia mostrar um período de queda, só não achava que ia ser tão rápido. Eu achava que esse platô de bons jogos, de evolução, que o time até mostrou uma certa evolução, ia seguir por mais tempo, cara, mas não, né? O Palmeiras até perde pro Galo na minha visão jogando melhor, mas de lá pra cá o Palmeiras fez 3 jogos muito ruins, cara. Em que pese um ter sido com o time reserva, foram 3 jogos bem ruins. O jogo de ontem contra o Cerro eu também achei ruim. Mesmo tendo criado tanta chance, jogo chutado 27 vezes, não foi um bom jogo do Palmeiras. Não foi uma boa partida do Palmeiras e que o Palmeiras estava consciente em campo. Então, passa a ser um jogo importantíssimo esse contra o Fluminense. Cara, e assim, é uma pena que a gente falou isso aqui, que você falou e eu concordo, que de fato, cara, se perde esse jogo aqui e não se classifica contra o Cerro, cara. Fala, torcedor do Verdão, informação pra vocês aí, Leandro Paredes tá na mira do Palmeiras. Pessoal, o jogador aí vem sendo especulado em muitos times, inclusive o Milan queria a contratação dele, mas ele quer permanecer no futebol sul-americano. Atualmente ele tá no Boca Juniors, né, e ele tá avisando, né, uma possível ida para um time de mais expressão, que esteja disputando títulos. Atualmente ele tá no Boca, é um clube muito renomado lá na Argentina, mas tá naquela, né? Vem muito mal aí, não tá na Libertadores. E, cara, o que vocês acham da contratação desse cara? O Boca, ele tá atualmente na Sul-Americana, vai jogar inclusive aí, né, contra o Deportivo Recoleta, ganhou o primeiro jogo, então tá jogando apenas a Sul-Americana. E ele quer disputar títulos mais de expressão, né? Então, quem sabe ele vem pro Palmeiras. Ele tava na Copa do Mundo e foi o destaque aí da Argentina. Ele vem sendo especulado muito forte aí no Palmeiras. Inclusive já tem, muita gente já fez até fotos dele vestindo o manto do Verdão, a camisa alviverde aí, né? Então, tá vendo aí como é que é? Como é que vocês acham que seria ele aqui no Palmeiras, hein? Cara, seria uma contratação midiática, viu? Vamos ver um pouquinho o histórico dele. É um cara muito vitorioso, 5 milhões é o valor de mercado. Ele tem uma Copa do Mundo com a Argentina, né? Tem 2 Copa América. Aí com o PSG ele tem 3 campeonatos francês, 2 taças da França. Ganhou também uma taça da Liga da França, ganhou também um campeonato russo, ganhou também a Argentina Cup Winner com o Boca em 2012, 3 supertaças da França, foi campeão uma vez do campeonato argentino com o Boca, ou seja, ele foi revelado pelo Boca e tem 2 títulos com o Boca. Então, eu acho que daria certo, né, a contratação dele. Ele foi revelado em 2012 aqui pelo Boca Juniors, começou no Sub-20, aí foi passando por times, até que chegou aí no maior clube de expressão dele, o primeiro, né, foi aí o Roma. Foi a Roma, né?
passou aqui por outros times, foi a Roma, aí rodou, até que ele foi vendido ao Zenit em 2017 por 23 milhões. O PSG comprou em 2019 por 40 milhões. Comenta aí o que vocês acham da contratação do Leandro Paredes. Não vou especular muito porque é apenas sondagens. Palmeiras não falou, quero contratar, é nosso, vamos em busca. Não, Palmeiras está apenas de olho. O que vocês acham? Palmeiras está de olho porque tentou o Danilo não veio. Aí quer um volante ainda de peso, porque a ideia do Abel é transformar o Andrés Pereira no camisa 10. E aí vai perder um volante. Aí contrata, quem sabe, o Leandro Paredes. Eu acho que é um bom nome. Comenta a sua opinião, o que você acha. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.